Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pamela Araújo, sou professora de língua portuguesa do Colégio Cosmorama e hoje eu vim falar um pouquinho sobre semântica, né? Que os alunos eles têm muita dificuldade em relação à separação de campo semântico para campo léxico, né? Então, o que seria o conceito de léxico e semântica? Antes de entender o sentido de campo lexical e campo semântico, observe o conceito de léxico e de semântica. Léxico compreende o conjunto de palavras de uma língua. Quando materializadas em um texto oral ou escrito, as palavras são chamadas de vocabulário. Num idioma vivo, ou seja, naquele que possui falantes, não há como dominar todo o conteúdo léxico, uma vez que sempre poderá surgir um novo termo na voz dos usuários, assim como alguns vocábulos poderão desaparecer ao longo dos anos. Então, beleza. Então, a gente já definiu o que é léxico, tá? A gente pode dizer, para ser de uma forma mais resumida, né, e no livro de vocês está, eu estou me baseando pelo livro de vocês, diz o seguinte: o conjunto de palavras de uma língua. Então, é o conjunto de palavras de uma língua. Guarda isso aí. Semântica compreende o significado das palavras e os valores que assumem em distintos contextos. Então, é o significado da palavra. A diferença do léxico para a semântica é que o léxico é o conjunto de palavras de uma língua. E a semântica compreende o significado das palavras e os valores que assumem. Beleza? A palavra moeda, por exemplo, faz parte do léxico da língua portuguesa, porque, né, o léxico, como a gente já aprendeu aqui, é um grupo de palavras. Então, moeda faz parte de um grupo desse grupo de palavras que o léxico estuda. E, porém, analisada no campo da semântica, pode estar aplicada a alguns significados. Primeiro significado de moeda: peça de metal, aço ou bronze, geralmente circular, usada como forma de pagamento, né? A moeda que a gente usa. Essa moeda de R$1 é sua? É o exemplo que ele me deu aqui. Segundo, termo usado para referir-se a transações monetárias. Exemplo, a moeda brasileira caiu em relação ao dólar. Tá? Então, só para vocês fazerem essa diferenciação. Terceiro, em sentido figurado, ele pagará na mesma moeda. Então, como vocês podem observar, a palavra moeda tem 3 significados, tá? Esses 3 significados são chamados de semântico, tá? De semântica. Esses 3 significados. Só que ela faz parte de um grupo de palavras que se chama léxico, que trabalha com as palavras que necessitam da semântica para nos trazer o seu significado. Beleza? Vamos lá. Os estudos do léxico e do semântico de uma língua são 2 partes de uma mesma moeda. Isto é, observam o mesmo conteúdo, porém, sobre pontos de vistas diferentes. Então, temos aí que, vocês já aprenderam por enquanto, que semântico é o significado e que léxico é a palavra em si, tá? Os estudos do léxico e do semântico de uma língua observam o mesmo objeto, porém, podem encontrar conteúdos significativos diferentes. Agora, vamos fazer a diferenciação do campo léxico para o campo semântico, que são coisas diferentes. Então, prestem atenção. O campo lexical é o conjunto de palavras do léxico de uma determinada língua que possuem o mesmo radical e ou que pertencem a uma mesma área de conhecimento. Exemplos de campos lexicais referentes à casa. Mesmo radical: casinha, casarão, casário. Mesma área de conhecimento: sala, banheiro, cozinha, porta, telhado. Referentes à família: mesmo radical: familiares, familiar, familiaridade. Mesma área de conhecimento: pais, pai, mãe, irmãos, parentes, avós, avós, genética, etc. Referentes a circo: mesmo radical: circense. Mesma área de conhecimento: palhaço, mágico, domador, leão, macaco, trapezista. Então, como vocês podem observar,
em relação aos campos léxicos, eu trabalho a palavra em si, o que ela traz com seu radical e qual é a área de conhecimento dela. Igual eu dei 3 exemplos aqui, casa, família e circo. Na casa, a gente tem casinha, casarão, casário, né? Já como área de conhecimento dessa casa, né? O que tem na casa? O que eu posso destacar da casa aí? Eu tenho sala, banheiro, cozinha, porta, telhado, parede, varanda e etc. Então, tudo que tem dentro dessa casa, né? Tudo que a gente encontra dentro da casa é uma expansão dessa área de conhecimento. Só para vocês poderem entender. Já o campo semântico, por sua vez, é o conjunto de significados que uma única palavra pode apresentar. Campo semântico da palavra morte, né? Então, vamos lá, mesmo significado que a palavra morte. Morrer, falecer, abotoar o paletó, passar dessa para melhor, fazer a passagem, cantar para subir, bater as portas. Qualquer termo desse que eu falei, você repita para alguém, a pessoa vai entender que a outra morreu, que a outra faleceu. Então, eu posso utilizar outro termo para dizer que alguém faleceu, que alguém morreu, de uma forma diferente que a pessoa vai entender, porque tem o mesmo significado, tá? Aí temos aí, campo semântico da palavra vida. Viver, pessoa amada, viver feliz, viver intensamente e etc. Observe que o campo semântico é bem amplo, e é realmente amplo, porque você pode colocar possibilidades em uma palavra que tem apenas o significado. Vamos lá. Pode-se obter novos significados usando-se, por exemplo, uma palavra no sentido figurado, ou seja, distinto do sentido literal, sentido próprio da palavra, empregando sinônimo, palavra diferente com sentido próximo, ou antônimo, palavra com sentido oposto. Veja alguns exemplos. Aí no livro de vocês, bem no finalzinho, na página 25, tem aí, a vida é algo que tem muito valor, né? Vida está sublinhado, vem no sentido literal. Já na segunda coluna aí dessa página 25, temos aí, minha vida, por que demorou tanto para voltar? Vida, nesse caso aí, quer dizer amor, então já está no sentido figurado. Eu quero é vida, viver intensamente, sentido figurado. O fulano passou dessa para melhor, morreu. Então, ele usou um sentido figurado, ele usou um outro termo para dizer a mesma palavra que está entre parênteses, tá? Sobre o aspecto semântico da língua, ainda cabe conceituar polissemia. O que seria polissemia? É uma palavra que apresenta mais de um sentido. Quando isso ocorre, disse que é um termo polissêmico. Então, eu posso ter uma palavra com sentidos diferentes, como banco. Dependendo do contexto, pode ser banco de tirar dinheiro, de pagar conta, como pode ser banco de sentar. Então, a gente tem sempre que estudar em relação ao sentido que ela está nos trazendo na frase, tá? Exemplos. Chuparam todas as mangas que estavam no cesto. Eu sei que mangas aí está no contexto de fruta. Segunda frase. As mangas estão encardidas. Peça de roupa. Terceiro exemplo. A rosa murchou no vaso de flores. Eu sei que está falando da flor. A saia de Marisa é rosa. Eu sei que está falando da cor. Beleza, pessoal? Então, eu espero que eu tenha sanado um pouquinho dessas dúvidas de vocês em relação a campo lexical e a campo semântico. E qualquer coisa vocês já sabem onde podem me encontrar. Mas é só vocês não confundirem, porque campo léxico é o grupo de palavras que a gente estuda, é o nosso vocabulário, e campo semântico é o seu significado. Então, como vocês podem ver no livro, é um conhecimento bem amplo, né? Então, dá pra gente trabalhar isso aí, tá? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês me solicitem, que eu tô sempre aqui, tá bom? Fiquem com Deus e boa prova!